O resumo do capítulo 6 de Isaías é o relato da vocação do profeta. Ele descreve uma visão poderosa e transformadora de Deus no templo, que serve como a fundação de todo o seu ministério. O tema central é a santidade de Deus, a pecaminosidade do homem, a purificação divina e a missão profética de Isaías. Vamos à leitura. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono, muito elevado. As franjas de seu manto enchiam o templo. Os serafins se mantinham junto dele. Cada um deles tinha 6 asas. Com um par de asas, velavam a face, com o outro cobriam os pés, e com o terceiro voavam. Suas vozes se revezavam e diziam: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. A terra inteira proclama sua glória. A este brado, as portas estremeceram em seus gonzos, e a casa encheu-se de fumo. Ai de mim, gritava eu, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito com um povo também de lábios impuros. E entretanto meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou em minha direção. Trazia na mão uma brasa viva, que tinha tomado do altar com uma tenaz. Aplicou-a na minha boca e disse: Tendo esta brasa tocado teus lábios, teu pecado foi tirado e tua falta apagada. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei eu? E quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, enviai-me. Vai, pois, dizer a esse povo, disse ele, escutai, sem chegar a compreender, olhai, sem chegar a ver. Obceca o coração desse povo, ensurdece-lhes os ouvidos, fecha-lhe os olhos, de modo que não veja nada com seus olhos, não ouça com seus ouvidos, não compreenda nada com seu espírito, e não se cure de novo. Até quando, Senhor? Disse eu, e ele respondeu: Até que as cidades fiquem devastadas e sem habitantes, as casas sem gente e a terra deserta. Até que o Senhor tenha banido os homens e seja grande a solidão na terra. Se restar 1/10 da população, ele será lançado ao fogo, como o terebinto e o carvalho, cuja linhagem permanece quando são abatidos. Sua linhagem é um germe santo. O resumo do capítulo 7 de Isaías é um dos mais significativos do livro, pois contém a famosa profecia de Emanuel. O cenário histórico é a guerra sírio-efraimita, onde a nação de Judá, liderada pelo rei Acais, é ameaçada por uma aliança entre o rei da Síria e o rei de Israel. O tema central é o teste da fé de Acais, a promessa divina de um sinal e as graves consequências de confiar nos homens em vez de ser em Deus. Isaías capítulo 7. No tempo de Acais, filho de Joatão, filho de Osias, rei de Judá, Rassom, rei de Arã, foi em Faceia, filho de Romélias, rei de Israel, contra Jerusalém para lhe dar combate, mas não pôde apoderar-se dela. Quando se soube na casa de Davi que o exército da Arã estava acampado em Efraim, o coração do rei e do seu povo ficaram perturbados, como as árvores das florestas agitadas pelos ventos. Então disse o Senhor a Isaías: Vai ter com Acais, com Sear-Jasub, teu filho, na extremidade do aqueduto do reservatório superior, no caminho do campo do pisoeiro, e dize-lhe: Tem ânimo, não temas, não vacile o teu coração, diante desses 2 pedaços de tições fumegantes, diante do furor de Rassom, da Arã e do filho de Romélias, visto que Arã decidiu tua perdição, com Efraim, o filho de Romélias, dizendo: Vamos contra Judá, nós o bateremos e nos apoderaremos dele, e proclamaremos rei o filho de Tabeel. Eis o que disse o Senhor Deus: Isso não acontecerá, essas coisas não se realizarão, porque a capital da Arã é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rassom. Dentro de 65 anos, Efraim desaparecerá do rol dos povos. E a capital de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Romélias. Se não o crerdes, não subsistireis. O Senhor disse ainda a Acais: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, seja do fundo da habitação dos mortos, seja lá do alto. Acais respondeu: De maneira alguma, não quero pôr o Senhor à prova. Isaías respondeu: Ouvi, casa de Davi, não vos basta fatigar a paciência dos homens? Pretendeis cansar também o meu Deus? Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Ele será nutrido com manteiga e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem.
Porque antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra, cujos 2 reis tu temes, será devastada. O Senhor fará vir sobre ti, sobre teu povo e sobre a casa de teu pai, dias tais como não houve desde que Efraim se separou de Judá, o rei dos assírios. Naquele dia o Senhor assobiará as moscas que estão nas margens dos rios do Egito e as abelhas da terra da Assíria. Elas virão pousar em massa nos vales escarpados, nas cavernas dos rochedos, sobre todas as moitas e todas as pastagens. Naquele tempo, com uma navalha emprestada do outro lado do rio Eufrate, com o rei dos assírios, o Senhor vos raspará a cabeça e os pelos das pernas, assim como a barba. Naquele tempo, cada homem manterá uma vaca e 2 ovelhas. Se comerá a manteiga de todo o leite que elas derem, porque é de manteiga e mel que viverão aqueles que subsistirem na terra. Naquele tempo, todo o terreno que contiver 1000 vides, valendo 1000 siclos de prata, será abandonado às sarças e aos espinhos. Ali só se entrará com setas e arcos, porque toda aquela terra estará coberta de sarças e espinhos. Não se voltará mais aos montes, que eram cultivados à enxada, por causa das sarças e dos espinhos. Será permitido aos bois pastá-los e serão pisados pelos carneiros. Nesse trecho do capítulo 6 de Coríntios, é um dos trechos mais diretos e enfáticos de Paulo sobre a necessidade de uma vida de separação do mundo. A passagem não se trata apenas de relacionamentos, mas da incompatibilidade fundamental entre a fé cristã e os valores e as práticas do mundo. O tema central é a santidade do povo de Deus e a promessa de que Deus habitará entre aqueles que vivem uma vida de consagração a Ele. 2 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 14 ao 18. Não vos prendais ao mesmo jugo com os infiéis. Que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunidade entre a luz e as trevas? Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Ou que acordo entre o fiel e o infiel? Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Porque somos o templo de Deus vivo, como o próprio Deus disse. Eu habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis no que é impuro, e vos receberei. Serei para vós um pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Também vamos ler o trecho do capítulo 7 de Coríntios, que é a continuação do apelo pessoal de Paulo, que começou no final do capítulo 6. Ele transita de um mandamento de santidade para a sua própria experiência de aflição e, finalmente, de alívio e alegria. O tema central é a profunda afeição de Paulo pela igreja de Corinto e o poder transformador do arrependimento que sua carta anterior havia produzido. 2 Coríntios, capítulo 7, dos versículos 1 ao 7. Depositários de tais promessas, caríssimos, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, realizando plenamente nossa santificação no temor de Deus. Acolhei-nos dentro do vosso coração. A ninguém temos ofendido, a ninguém temos arruinado, a ninguém temos enganado. Não vos digo isto por vos condenar, pois já vos declaramos que estáis em nosso coração, conosco unidos na morte e unidos na vida. Tenho grande confiança em vós, grande é o motivo de me gloriar de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. De fato, a nossa chegada em Macedônia, nenhum repouso teve o nosso corpo. Eram aflições de todos os lados, combates por fora, temores por dentro. Deus, porém, que consola os humildes, confortou-nos com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também com a consolação que ele recebeu de vós. Ele nos contou o vosso ardor, as vossas lágrimas, a vossa solicitude por mim, de modo que ainda mais me regozijei. Nesse trecho do Salmo 94, é um convite entusiasmado e comunitário ao louvor e adoração. O salmista convida o povo a expressar sua alegria e a clamar a Deus, o rochedo de nossa salvação. A razão para esse louvor não é apenas a salvação, mas a sabedoria de Deus sobre toda a criação. Ele é o grande rei que está acima de todos os deuses, e tudo, desde as profundezas da terra até os picos das montanhas, pertence a ele, porque ele é o Criador de tudo. Salmo 94, dos versículos 1 ao 5. Vinde, manifestemos nossa alegria ao Senhor, aclamemos o rochedo de nossa salvação.
Apresentemo-nos diante dele com louvores e cantemo-lhes alegres cânticos, porque o Senhor é um Deus imenso, um rei que ultrapassa todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e os cumes das montanhas lhe pertencem. Dele é o mar, ele o criou, assim como a terra firme, obra de suas mãos. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 18, vai nos oferecer um conselho severo e cauteloso sobre a caridade e os relacionamentos. O autor, Ben Sirac, adverte que se deve dar a um justo, pois a recompensa vem de Deus, mas jamais a um ímpio, pois a malícia deles fará com que usem sua bondade contra você. Ele explica que não pode haver compatibilidade entre o bem e o mal, e que o ímpio é como um predador, que usa a amizade para se aproveitar. O conselho final é de que ajuda a uma pessoa má é uma ajuda inútil e que é melhor se precaver do que sofrer as consequências de sua ingratidão e malícia. Eclesiástico, capítulo 12, dos versículos 1 ao 9. Se fizeres o bem, sabe a quem o fazes, e receberás gratidão pelos teus benefícios. Faz o bem para o justo, e disso terás grande recompensa, se não dele, pelo menos do Senhor. Pois não há bem para quem persevera no mal, e não dá esmolas, porque o Altíssimo tem horror dos pecadores, e usa de misericórdia com os que se arrependem. Dá ao homem bom, não ampares o pecador, pois Deus dará ao mal e ao pecador o que merecem. Ele os guarda para o dia em que os castigará. Dá àquele que é bom e não auxilies o pecador. Faz o bem ao homem humilde e nada deis ao ímpio. Impede que se lhe dê pão para não suceder que ele se torne mais poderoso do que tu, pois acharás um duplo mal em todo o bem que lhe fizeres, porque o próprio Altíssimo abomina os pecadores e exerce vingança sobre os ímpios. O amigo não se conhece durante a prosperidade, e o inimigo não se pode esconder na adversidade. Quando o homem é feliz, seus inimigos estão tristes. É na desgraça que se reconhece um amigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.